Salve, pessoal! Então, vou deixar para vocês agora o videozinho de revisão, tá? Ele, infelizmente, acabou saindo um pouquinho mais em cima do prazo dessa vez, porque a gente estava com uma demanda muito grande agora no final do bimestre, né? Mas tá aqui o vídeo para guiar vocês nos estudos de vocês e eu também vou deixar ali alguns links de vídeos mais antigos sobre os autores que vocês precisam estudar, que também podem vir a ser úteis. Aí já são aulas propriamente ditas sobre algumas das questões. Gente, essa prova está dividida para vocês em 4 blocos. Tá? Ela vale até 2 pontos. Cada bloquinho desses vale até meio ponto. E cada bloquinho está dividido em 5 subpartições, né? 5 alternativas, né? De verdadeiro ou falso, cada uma valendo 0, 1. Tá? Quais são os bloquinhos em que a gente dividiu a prova? Locke e Rousseau, nova retórica e hermenêutica jurídica, Nozick e Rawls, e por fim as teorias marxistas do direito, né, ou teorias marxistas da justiça, para ser mais preciso. Tá? Então são esses 5 blocos que vão trabalhar aqui alguns dos detalhes possíveis dentro do contexto temático de cada uma dessas zonas. Tem coisinhas aí que eu deixei de fora, né? Eu trabalhei com vocês na última semana republicanismos, eu preferi deixar de lado, né? Já que republicanismo a gente trabalha com um pouco mais de pressa, não significa que não seja importante, tá? Mas eu tive que fazer algumas seleções, enfim, tive que fazer algumas seleções temáticas por conta da quantidade de matéria e por conta da extensão da prova, né? Dito isso, vamos lá então para a matéria, né? E vamos tentar então trabalhar cada um desses blocos em separado. Vamos começar por Locke e Rousseau, né? Os dois autores do novo contratualismo, né? De um contratualismo renovado, um contratualismo já modificado e transformado em relação àquele velho contratualismo que era do Hobbes e do Grotius, né? Bom, vamos começar pelo Locke, né? O que a gente precisa saber do Locke? O Locke, a gente sabe, ele promoveu determinadas críticas já na esteira do pensamento do Hobbes, mas as críticas dele não foram especificamente dirigidas ao contratualismo hobbesiano, mas sim a um outro movimento chamado patriarcalismo, movimento esse encabeçado por um filósofo, um pensador, chamado Robert Filmer. A gente fez toda uma discussão no nosso primeiro encontro sobre o Locke, tentando explicar quem foi o Robert Filmer e o que ele pensava. Vejam que o Locke, quando ele começa as críticas dele, ele está estudando basicamente lá no ensaio sobre as formas de governo dele, essa obra do Filmer, que era chamada Patriarca, e o Filmer, ele defende, a partir de dá uns 20 e tantos argumentos, eu coloquei 3 deles que eu achei mais sensíveis e importantes, defende basicamente que o poder do monarca é derivado, é dado por Deus, e é derivado dessa entrega que o poder divino faz desde Adão e em todos os sucessores e para todos os sucessores de Adão. Então, qual é a hipótese base que o Robert Filmer nos dá? O monarca governa e tem poder sobre todos os demais como patriarca, porque ele é herdeiro do poder do patriarcado dado a Adão, certo? E vai tentar confirmar isso por vários argumentos nas escrituras. Um desses argumentos encontrado em Gênesis, que é Adão recebendo o domínio, né? Outro argumento desses encontrado no mitologema, também em Gênesis, né? Mas no mitologema de Noé, quando Noé vai lá e passa o poder para os seus filhos, né? Escolhe um filho para governar no lugar do mais velho, e lá na Torre de Babel, quando o poder tecnicamente dispersaria para várias comunidades diferentes. Então, tese básica do Filmer é que o governante governa sozinho como patriarca por ser herdeiro de Adão, certo? O Locke questiona isso, ele vai abrir questionamentos específicos para cada um dos argumentos que o Filmer coloca, alegando que Adão não recebe domínio sobre os seres humanos, que ele recebe, na realidade, o poder de usar o espaço para sobreviver, que esse espaço não permite determinar, que essa ordem e esse espaço não permitem determinar um líder para todo o restante, né, mas cada um vai ter a mesma prerrogativa de sobrevivência, e a partir daqui o Locke começa a estabelecer as bases da teoria dele, da teoria do Locke, sobre o que diz respeito ao poder e às relações da vida política. E aí o Locke vai dizer para nós que nós temos 3 prerrogativas humanas que são naturais a nós: a sobrevivência, a apropriação de coisas para a sobrevivência e a autonomia de escolher como nos apropriamos delas. E cada uma dessas sendo forçosamente respeitada pelo governante,
vira um direito diferente num sistema que tem uma sociedade civil organizada e um governo que se coloca sobre essa sociedade civil. Primeiro deles, que é a vida, que é a sobrevivência, se transforma na vida. Segundo deles, que é a apropriação, se transforma na propriedade. Terceiro deles, que é a autonomia, se transforma na liberdade. Eu comecei a falar, eles começaram a querer chamar atenção, por isso eles estão fazendo tanto barulho ali atrás. Inclusive a Penélope está batendo as asas para determinar que ela tem domínio sobre a casa, né? Falando sobre relações de poder, né? Mas tá aí, então a gente tem, o que a gente precisa lembrar do Locke, gente? Primeiro que ele criticou Robert Filmer, segundo que Robert Filmer era um patriarcalista, que ele, enquanto patriarcalista, entendia que o governo tinha poder sobre a população, o rei tinha poder sobre a população por ser patriarca e herdeiro do poder adâmico, do poder de Adão, e aí Locke vai nos colocar a informação, vai nos colocar a ideia, a resposta de que não, ele não tinha poder, mas tinha a prerrogativa de sobreviver, apropriando-se de coisas para a sobrevivência, exercendo sua autonomia. 3 prerrogativas que viram vida, liberdade e propriedade enquanto direitos naturais. Vida, liberdade, propriedade, certo? Aí vem o Rousseau, que vai aparecer na mesma questãozinha para vocês. O Rousseau é um outro capítulo. Lembrem que ele era um autor genebrino, ele viveu na França, ele já está trabalhando quase um século depois aí do Locke, né? Então já está trabalhando no século XVIII. Ele vive uma realidade diferente, ele vive no meio de uma população que está sofrendo muito com a miséria, com a desigualdade. Então o Rousseau tem uma experiência de vida muito diferente. O que o Rousseau vai dizer para nós? Ele sim vai criticar Hobbes e Grotius, dizendo que o velho contrato social não se sustenta, porque não é um contrato. Na visão dele, o velho contrato social é uma relação de dominação forçosa que vem disfarçada. Por quê? Porque para Hobbes, a população obedece depois de entregar prerrogativas de autodefesa, quer dizer, de defesa dos seus próprios direitos. O governante passa a monopolizar a violência, o uso da força, e nesse monopólio, o governante entregaria tecnicamente, pela mentalidade do Hobbes, uma harmonia social. E o Rousseau fala, num contrato eu não abro mão de tudo que eu tenho, especialmente se eu não recebo nada em troca, já que a harmonia que você me dá é, na realidade, exercício e ameaça constante do uso do seu poder. Então a guerra continua, só que você é o único que pode vencê-la agora. Depois o próprio Rousseau vai dizer ainda, alguém viria argumentar comigo que a população poderia ter sido escravizada voluntariamente pelo monarca para ter harmonia. Só que nós não podemos fazer isso porque quem se deixa escravizar, ou abre mão de sua liberdade, abre mão do que ele faz humano. Então tem aí 2 críticas. E tem a crítica que ele faz ao Grotius também. Né? Lembrem que o Grotius falava. O Grotius falava sobre o exercício da conquista das terras externas, né, de um povo estrangeiro, dizendo que o povo estrangeiro poderia ser conquistado se o uso da força fosse exercido sobre o soldado. Mas o cidadão não poderia ser tocado. Por quê? Porque o cidadão não está pegando em armas, o cidadão não se revolta. E o Rousseau fala, isso só acontece até o momento que alguém tentar te desobedecer. E só vai te obedecer, aliás, porque a ameaça de uso da força é constante. Portanto, é uma escravidão disfarçada, tanto quanto a do Hobbes, certo? Então, o que o Rousseau critica? Ele critica o velho contrato social dizendo que ele é falso contrato, ele não é um contrato, porque o governante, conquistando um povo estrangeiro ou agindo sobre o seu próprio povo, está constantemente ameaçando usar a força, o que é uma continuidade da guerra e da desarmonia. Além do que, ele disfarçadamente escraviza essa população, usando a força para impor a sua vontade, de modo que a população não entra livremente nesse contrato. Se é um contrato que não tem vontade livre, então não pode ser considerado um contrato, certo? E lembrem-se, ninguém pode abrir mão voluntariamente da sua liberdade, isso é abrir mão do que lhe faz humano, ok? Então essa é a ideia central que o Rousseau está trazendo para nós, beleza? O Rousseau vai além, lógico, ele vai discutir também dentro desse contexto as razões que existem para que se fervilhe o conflito aí. Ele vai dizer, o governo não tem que sufocar pela força as pessoas que estão revoltadas. Ele tem que endereçar as causas do conflito. E as causas do conflito estão na desigualdade entre os homens. Como é que surge a desigualdade entre os homens? Ela surge quando núcleos urbanos enriquecem demais, reduzindo demais o valor da produção no campo. Vejam que isso é bem a realidade da França da época.
e começam a usar esse excesso para produzir luxos, coisas que não melhoram nem incrementam a vida das pessoas que estão trabalhando no campo, certo? Então é esse o esquema que faz com que haja desigualdade. A gente pode resumir dizendo o seguinte: existe luxo em certos centros, enquanto existe a decadência dos valores de produção no campo. Isso faz com que a desigualdade se agrave, e essa desigualdade agravada traz a revolta. E isso vai gerar o conflito social. O Rousseau, mais além ainda, o Rousseau vai dizer para nós que exatamente por isso nós não podemos ser governados por um governante que use a força. Temos que ser governados pela boa razão. E o governo da boa razão está traduzido nas leis, que são suas guardiãs, que podem ser leis naturais, civis, administrativas ou penais. No que diz respeito às leis naturais, o Rousseau implementa de uma maneira um pouco parecida com Locke, aquilo que a gente chamou de uma ontologia negativa da justiça, que é a base da sua teoria da justiça. Significa dizer, uma vez estabelecidos os direitos que nos são naturais, cabe ao governante respeitá-los, não tirando esses direitos da gente, não atacando esses direitos. Por isso, ontologia negativa. Respeitar o que a coisa é, não mexendo nela. Isso é ontologia negativa. E os direitos para o Rousseau são, basicamente, igualdade e liberdade. Lembrem dessa sentença: nascemos todos livres e iguais. Em Locke, vida, propriedade, liberdade. Em Rousseau, liberdade e igualdade. Por que isso é importante, Rafa? Porque o Locke ele está mais concentrado na produção patrimonial. O Rousseau está mais concentrado na participação política igualitária. Claro? Então essa é a ideia que a gente tem aqui. Beleza, gente? Então isso é Locke e Rousseau. Esse seria o nosso primeiro bloquinho. Partindo para o segundo bloco. O nosso segundo bloco pode ser o bloco do Nozick e do Rawls. Pode ser que não apareça nessa ordem, tá? Então, eu estou aqui recolhendo ordem aqui, né? Recolhendo uma ordem possível, mas pode ser que não apareça nessa, tá bom? Então vamos ao Nozick e ao Rawls, né? O Nozick e o Rawls, eles trabalham dentro de um contexto específico, que é o contexto formativo das teorias da justiça contemporâneas. A base de discussão das teorias contemporâneas, a gente usou o livro do Gargarella, para quem quiser dar uma olhadinha lá, e essa base vai sempre tomar como plataforma, como primeiro degrau, a leitura que a gente tem do John Rawls, que é uma teoria que muda muito a visão que as pessoas têm contemporaneamente. Primeira regra, as teorias contemporâneas da justiça entendem que a justiça é a justiça distributiva. Então ela vai deixar comutatividade. Aquela ideia de que, que existe uma resposta para toda ação, né, para todo ato jurídico. Desculpe. Uma característica quase que compensatória ou retributiva, né? Então vai deixar comutatividade e vai deixar a universalidade e particularidade da justiça, que vai falar sobre a aplicação da norma universalmente ou particularmente, meio de lado, porque esses elementos eles estão sempre implantados e são mais facilmente resolvidos. A distributividade diz respeito na nossa capacidade de gerir recursos, a capacidade, portanto, que uma sociedade e um governo têm de distribuir adequadamente os recursos que produz, né? Ou que produzem, certo? Desculpa, a laringite ainda está pegando um pouquinho. E aí, o que acontece nesse contexto, né? Dentro desse contexto, quando o John Rawls vem falar do assunto, ele começa a tecer comentários que se contrapõem àquela base utilitarista de distributivismo. O utilitarismo ele é uma corrente que vai surgir principalmente ali na Grã-Bretanha, e a característica primordial dele é tentar encontrar uma leitura da distribuição a partir das suas consequências, ou antes do melhor uso para o atingimento do bem comum. E aí ele vai fazer basicamente uma coleçãozinha de pontos. Então, o que vale mais a pena, o que vale menos a pena, e vai por esse valer mais a pena, né? O utilitarismo ele é muito criticado porque ele não despreza o papel do prazer e da moralidade previamente estabelecida em uma sociedade para organizar essa distribuição. E o Rawls ele descarta isso dizendo que não é um modelo adequado. E ele vai recuperar elementos do contratualismo do Rousseau, só que não vai ser igualzinho. Ele vai dizer assim, numa sociedade nós distribuímos os recursos segundo um acordo que todos nós firmamos para essa distribuição. Contudo, não é como o contrato social do Rousseau,
porque o Rousseau presume que somos todos livres e iguais, mas não somos todos iguais. Chegamos de fato para o acordo com diferenças pessoais, e essas diferenças, se deixadas como estão, vão gerar opiniões distintas sobre as práticas de distribuição. Lembrem do exemplo que eu dei. Se eu tenho vantagem num determinado cenário, a probabilidade é que eu queira que essa vantagem seja mantida. E por conta disso, eu vou tentar criar um sistema de distribuição que me blinde. O que é que o Rawls fala? Nós temos que entrar e meio que esquecer aquilo que nós somos em relação aos demais, como se fôssemos cobertos por um véu de ignorância. E aí, sem saber qual é a nossa posição relativa em relação aos demais membros de uma sociedade, nós vamos querer criar um sistema que de fato sirva para que nós possamos melhorar, caso nós não sejamos quem tem mais, mas para isso também aceitaremos piorar um pouco se nós pudermos eventualmente ser aqueles que têm mais. Só pela chance da gente melhorar se nós tivermos menos que os demais. Esse modelinho que ele cria absorve a peça-chave da distribuição na teoria dele, que é chamada mérito. Então ele está vivendo numa meritocracia, certo? Só que o Rawls entende que viver nessa meritocracia exige um plano comum de início. Então, quem gere esse modelo vai ter necessariamente que oferecer certos elementos para que todos possam participar do jogo meritocrático com justiça, né? Então, ele vai cair mais para o lado da chamada social-democracia, e depois sua teoria vai ser chamada de liberalismo igualitário por conta disso, porque ela quer oferecer educação, uma redistribuição do capital intelectual, de modo que todo mundo comece na mesma plataforma, né? Para a gente poder, ou pelo menos comece em posições um pouquinho análogas, né? Para poder competir com justiça nesse espaço. Isso ele vai chamar, basicamente, de tese da posição original. E nela, o que o Rawls coloca são duas grandes colunas. A primeira, todo mundo tem que ter uma moldurinha de direitos que seja semelhante à de seus pares. Semelhante. O exemplo que eu dei para vocês foi a Lei Maria da Penha, né? As mulheres têm proteção semelhante à dos homens, só que ela é particularizada para as mulheres, atendendo questões que historicamente e socialmente foram mais graves para as mulheres. Então, estende certos limites de proteção para resolver problemas específicos da violência e da agressão contra a mulher. Não há desigualdade, mas não é uma proteção idêntica, ela é semelhante, ok? Essa é a regra. Segunda coluna, todo mundo deve ter universalmente acesso a cargos e salários da mesma maneira, sem sofrer impedimento por qualquer razão que seja, certo? E por fim, o que o Rawls coloca para nós é que numa sociedade dessas, as pessoas têm a possibilidade de subir na vida, assim como outras vão se mover às vezes para posições paralelas ou posições que estão um pouco mais atrás, como se nós ocupássemos um anfiteatro lotado e para a gente progredir uma cadeirinha lá mais perto do palco tivesse que esvaziar, né, para a gente poder ir um pouquinho para frente. Essa hipótese ele chama de hipótese do anfiteatro, né? Uma metáfora que ele usa para explicar essa maleabilidade social. O que precisa lembrar do Rawls, então? Primeiro, precisa lembrar que ele está trabalhando com distributivismo. Segundo, a crítica ao utilitarismo. Terceiro, que o Rawls trabalha com uma revisão do contrato do Rousseau, mostrando que nós somos desiguais. Quarto, que a desigualdade é corrigida pelo véu de ignorância, pela tese do véu de ignorância. Quinto, que nós todos precisamos partir de bases de apoio semelhantes, e essas bases de apoio estabelecem a característica igualitária do liberalismo dele. Sexto, que essa base comum vai ser chamada de tese da posição original, vai partir da tese da posição original, que tem duas grandes características. Primeira, moldura de direitos semelhantes entre indivíduos. Segunda, acesso universal a cargos e salários. E, por fim, a tese que ele coloca sobre o anfiteatro para explicar e demonstrar essa maleabilidade vertical. Fechou? Ao lado dele, vem um sujeito que diz que ele não foi suficientemente à direita, que é o Robert Nozick. O Robert Nozick, não esqueçam, é um libertário. Né? Alguns acrescentariam libertário de direita, por conta dos libertarianismos de esquerda, que são os anarquismos. Né? Desculpem. O Nozick, enquanto libertário, ele tem algumas características bem pontuais do pensamento dele. Primeiro, para ele, é melhor que não exista Estado.
Só que até ele admite que isso é muito difícil. Então ele é tolerante, ele dá o braço a torcer e diz: tá bom, vamos trabalhar com a ideia de um estado mínimo, então. Segundo, o Nozick vai dizer para nós que o estado mínimo, ou enfim, a nossa gestão social, ela não pode partir do pressuposto de que as pessoas precisam ser geridas nos seus esforços, mas deve partir da noção de que uma organização social deriva do esforço dos seus cidadãos. Tem que derivar das suas iniciativas, do seu trabalho, dos seus investimentos e das suas organizações comuns. Terceiro, ele vai dizer para nós que isso faz com que a ideia de uma sociedade, no seu sentido mais estrito, tenha necessariamente que se afastar do que o Rawls colocou. Porque o que o Rawls coloca envolve aquilo que ele chama de direitos positivos, que um Estado vem, declara e protege. Ao passo que o que ele, o próprio Nozick, defende é um Estado com direitos negativos. Direitos que, na realidade, são inerentes ao ser humano e que, portanto, só não devem ser tocados, lembre da ontologia negativa, e aí está tudo bem, está tudo respeitado e está tudo maravilhoso, certo? Dos direitos positivos deriva aquilo que se chama de liberdades positivas. Uma liberdade positiva nada mais é do que um direito que é exercido dentro de uma moldura especificada e dirigida por uma norma, por um corpo normativo construído pelo Estado. Ao passo que as liberdades negativas, também defendidas pelo Nozick, são os exercícios de liberdades que nunca foram declaradas e nem precisam ser. Né? Obviamente, o Nozick vai dizer que o elemento mais importante a ser protegido é a liberdade dos indivíduos. E que ela tem que ser protegida a todo custo. E, tecnicamente, ninguém pode ser forçado a participar de um modelo social que não quer. Certo? Isso vai trazer muitos problemas para a teoria dele. Né? Como a gente já sabe, como a gente já viu. Veja, a primeira regra para a teoria dele é que cada um trabalhe com seu esforço, possa construir o seu espaço, possa construir seu universo, possa visualizar os seus próprios horizontes e viver sua própria vida de acordo com suas ideias, com suas noções, né, de mundo. Né? Isso significa também que quando a gente vai falar sobre um sistema de organização social, ele está muito calcado na propriedade. E ele vai dizer que as pessoas que primeiro chegam em uma determinada área e primeiro investem esforço e trabalho, elas lançam um imprint sobre as coisas e podem se apropriar delas para sobreviver. Tá? Isso ele vai chamar de tese da apropriação legítima. Essa tese, na realidade, é a tese que o Locke utilizava para falar de apropriação. E a apropriação legítima vai criar na cabeça dele uma corrente cuja única exigência é o respeito pela apropriação realizada previamente pelo outro. Então, se o outro tomou para si, eu tenho que ter respeito e fazer com que o outro negocie comigo e não posso tomar a força. Né? Isso vai fazer com que nós consigamos conviver uns com os outros. E claro que os frutos do meu trabalho vão ser meus e apenas meus e ninguém pode tomá-los de modo algum. Né? Essa questão para ele é super importante porque ela começa a determinar a formação das primeiras estruturas de sociedade. Tudo que acontece e é organizado na sociedade não vem dado por um Estado. São as próprias pessoas que organizam segundo as demandas que vão aparecendo e elas vão oferecendo como serviços e trocando entre si. E à medida que a sociedade precisa de maior complexidade, serviços mais complexos, atividades mais complexas vão aparecendo ali mesmo na cabeça do Nozick. Tá? Chega um ponto, inclusive, em que a própria segurança é necessária e ela passa a ser oferecida a partir do setor privado. Aí é que ele vai dizer para nós que pode se formar um pequeno proto-estado na medida que essa segurança precise ser ampliada, massificada e globalizada e passe a ser necessário que a gente tenha algumas, digamos assim, alguns procedimentos comuns para esses grupos que vão trabalhar com segurança. Talvez ali ele admita o máximo de semelhança ao Estado naquilo que ele chama de um proto-Estado para a segurança das pessoas. O problema que o Nozick enfrenta com base nisso é que muita gente pode não querer aderir a essas novas ordens que vão se formando. Ele não consegue explicar muito bem como a saída apareceria, mas na cabeça dele a saída ideal é que essas pessoas sejam gradualmente convencidas a se integrarem a essa sociedade ou procurem um outro universo para viver. Né? O próprio Nozick ele é categórico em dizer que não existe problema, inclusive, em ter outras formas de distribuição em um determinado meio, desde que todo mundo concorde com essas formas de distribuição, já que todo mundo está investindo seu próprio trabalho e seus próprios recursos e dizendo, podemos fazer desses recursos o que quisermos. Né? Então, desde que isso venha da liberdade do indivíduo, está tudo bem para ele. Veja,
Para além disso, ele critica as outras formas de distribuição, dizendo que elas são falsas e que elas são explicações que, a rigor, são meras convenções dentro de um cenário muito maior, que é, a rigor, libertário. Isso porque qualquer forma de distribuição vai obedecer a um princípio que ele chama de princípio ou critério da aquisição justa. A aquisição justa basicamente diz que eu posso, enquanto membro de uma sociedade, modalizar com outros membros as formas de distribuição de acordo com as nossas vontades conjuntas. E aí, se eu quiser furar esse modelo de distribuição e todos os envolvidos concordarem, tá tudo bem, não vai fazer a menor diferença, ninguém vai reclamar e nós vamos conseguir. O exemplo que nós demos em sala, né, que é o exemplo dele, é o exemplo do jogador de basquete. Né? Então, é o exemplo do jogador que é muito famoso, vive numa sociedade em que, por exemplo, distribui-se renda igualzinha para todo mundo, e aí esse jogador fala, olha, eu quero um pedacinho dos ingressos que vocês cobram a cada jogo para mim, e eu vou passar a ganhar mais que os outros, evidentemente, mas eu quero para jogar. E aí o dono do time fica feliz porque, afinal das contas, o cara joga bem pra caramba. Os outros membros do time ficam felizes porque começa a ganhar muitos jogos e ter muito público. O público fica feliz porque quer assistir o cara jogar. E o cara fica feliz porque tá ganhando mais. Então, nesse caso, na cabeça do Nozick, não existiria nenhum tipo de obstáculo. Isso é aquisição justa. Eu decido como eu quero, eles decidiram como eles queriam. Não faz a menor diferença se a gente modificou ou não modificou as relações de distribuição. Tem uma série de críticas a isso também, falando que pessoas que estão fora e aderiram radicalmente a esse princípio de distribuição não são consultadas e tal, mas isso são outras questões daí que já estão mexendo um pouquinho na gramatura mais reservada da teoria do Nozick. Né? Então, o que vocês precisam lembrar da teoria do Nozick? Liberdade individual acima de tudo, recusa a possibilidade de um Estado interventor. Todo mundo tem que entrar em acordo com relação às coisas, exercer sua liberdade, seu poder sobre o patrimônio. As pessoas criam uma cadeia patrimonial a partir da apropriação legítima, que é a tese do Locke, e depois a tese da aquisição justa, que faz o alinhamento dessas distribuições. As pessoas que discordam devem ser paulatinamente convencidas a ingressar nesse modelo social. E é claro que a construção libertária envolve direitos negativos e liberdades negativas, em oposição aos modelos de construção do Estado, que envolvem direitos positivos e liberdades positivas. Basicamente é isso. Nosso terceiro bloco, né? Nova retórica e hermenêutica jurídica. Juntei os dois que trabalham com linguagem e vamos lá então. O que a gente precisa saber de nova... vamos falar de hermenêutica jurídica primeiro, né, para manter a ordem que a gente fez em aula. Desculpe. O que a gente precisa saber de hermenêutica jurídica? A hermenêutica jurídica envolve um modelo de compreensão, sendo que a compreensão envolve, ao mesmo tempo, o entender, o dizer e o explicar algo, um texto que se visite. Então, a tradução do hermeneias é um pouco mais específica do que interpretação. Interpretar é descobrir significados de palavras. Compreender o texto significa saber explicar aquilo que você leu, poder dizer coisas sobre aquilo que você leu e entender, evidentemente, a lógica, a estrutura, o desenho e o sentido do texto. Tá? Com base nesses modelos, a noção de compreensão ela faz com que muito rapidamente a gente perceba que pessoas diferentes terão compreensões diferentes do mesmo texto. Nossa pergunta passa a ser, por quê? E a resposta é simples. Todo texto tem um escritor, evidentemente, e tem um leitor. Né? O escritor do texto expressa sua individualidade, determinando e demonstrando o ambiente do qual ele veio e estabelecendo uma observação, uma contemplação das suas experiências e derrama tudo isso diante do próprio leitor, que também vai observar com sua individualidade, a partir das suas experiências e dentro do seu contexto ambiental, aquilo que está escrito. O texto ele sempre vai deixar algumas lacunas, e essas lacunas vão ser completadas pelo leitor. É aí que a diferença aparece, porque é nessas lacunas que você vai inserir, sobretudo, a individualidade, a ambiência e a experiência do leitor. Esses três elementos, individualidade, ambiência e experiência, somados, vão estabelecer o termo cunhado pelo Gadamer de vivência. Então, individualidade mais ambiência mais experiência são vivência. A vivência, ela estabelece que cada indivíduo se aproxima do texto de forma única, porque cada um tem a sua vivência, a sua soma de individualidade, ambiência e experiência. Cada vivência, portanto, cria aquilo que a gente chama de um horizonte de compreensão. Esse horizonte de compreensão é definido pelo Gadamer dentro de um contexto que ele chama de pré-compreensão. Tá? E essa pré-compreensão ela constitui nesse horizonte aquilo que a gente vai chamar de círculo hermenêutico. Então, o que a minha pré-compreensão faz? Ela dirige a minha compreensão, antes mesmo da reflexão, para um certo
sentido, para uma certa direção. Essa direção ela tem limites, esses limites são dados pelo círculo hermenêutico, certo? Qual é a tarefa do hermeneuta? Completar o texto com suas experiências, trazer o texto para completar suas experiências também. Ele monta o texto remonta ao leitor. E quando o texto faz isso, ele faz um salto no círculo hermenêutico, ele amplia os horizontes, dá um passo a mais e enriquece seu mundo, podendo voltar ao próprio texto com outro olhar, inclusive. Certo? A gente luta para promover esse salto hermenêutico sempre. Notem que a hermenêutica ela tem um trabalho que, no caso da hermenêutica jurídica, serve para alinhar decisões judiciais. A gente sabe que as compreensões são diferentes e toda decisão vem embasada numa certa compreensão de mundo. Se elas são diferentes, então cada compreensão leva a uma decisão diferente, mesmo que a situação que aparece para mim seja a mesma que apareceu para outras pessoas. Certo? Como as decisões são distintas, essas decisões elas acabam aparecendo com tons diferentes e, muito embora elas possam convergir para os mesmos pontos, então procedência, parcial procedência ou improcedência, por exemplo, suas motivações e fundamentos serão universalmente distintos. Né? Isso vai aparecer, lógico, na fundamentação, não na construção da decisão em si, né? Do decisum em si. Tá? Mas o fato é que... Desculpem. Toda decisão judicial nesse sentido, ela acaba lutando contra esse processo compreensivo. É preciso entender também que quanto mais tempo eu tenho de compreensão, melhor a minha compreensão sai e, por isso, mais refinada sai a minha decisão. Só que eu não tenho todo o tempo do mundo, e por isso eu devo imaginar que sempre minha compreensão é precária, e por isso sempre minha decisão será precária. E aí tem 3 teorias que vão explicar isso melhor, tá? 3 teoriazinhas. A primeira dessas teorias é a teoria do Gadamer. E nessa teoria ele vai dizer para nós o seguinte: toda compreensão é precária, porque ela é infinita, ela sempre melhora quando ela tiver mais tempo, por isso toda decisão é precária. É assim que funciona a vida, é assim que o direito vai funcionar, é uma pena, mas nós só podemos oferecer o que somos capazes de oferecer em um determinado momento. Isso nos deixa um pouco rendidos e sem critério. Segunda teoria, que é a teoria do Dworkin. Ele vai dizer: Gadamer está certo, toda compreensão será precária, contudo, ela não é infinita. Se um juiz fosse imortal, se fosse o juiz Hércules e tivesse todo o tempo do mundo, certamente atingiria a melhor compreensão do mundo e poderia tomar uma decisão ótima sobre aquele caso. Mas ele não tem todo o tempo do mundo. Então, o que a gente faz? O juiz hoje decide uma coisa, o seu sucessor amanhã decidirá com base na compreensão desse juiz e na compreensão sua e do seu mundo, complementando a primeira. E depois o sucessor desse, e o sucessor desse, e o desse, e o desse, e assim por diante. Ele vai dizer, é como um tribunal que tem várias gerações de juízes tomando decisões, e a cada geração a gente melhora um pouquinho as decisões. Isso vai construindo uma história, e cada juiz é responsável por um capítulozinho, como se houvesse ali um grande romance encadeado. Isso é a famosa tese do romance encadeado. Tá? A terceira teoria do Emílio Betti. O Betti vai dizer para nós o seguinte: não precisamos nos preocupar com uma compreensão plena do nosso espaço, nem com uma decisão perfeita. A questão é que o sistema já nos dá uma moldura para a construção dessa decisão. Ele, inclusive, vai trabalhar essa moldura e discuti-la na doutrina, na jurisprudência, vai discutir nos tribunais, vai discutir na narrativa dessas decisões, e por isso a um juiz não cabe compreender o mundo e dar uma decisão perfeita. Cabe, sim, dar uma decisão adequada a essa conjuntura do sistema, jurisprudência, doutrina e assim por diante. Se ele faz isso, ele consegue aquilo que nós chamamos de uma interpretação integradora da norma e a sua acoplagem a uma decisão apropriada. Tá? E é isso que vocês precisam lembrar aqui da hermenêutica. Né? Então, se a gente fosse resumir aqui em conceitos, a hermenêutica ela nos dá principalmente compreensão, para além da compreensão, os regimes de pré-compreensão, círculo hermenêutico e vivência. Lembrem da individualidade, ambiência e experiência nesse caso. Além disso, ela mostra a característica única da compreensão e da decisão, mostra que compreensões imperfeitas podem levar a decisões imperfeitas, e aí nos dá 3 teorias para tentar resolver o problema. A do Gadamer, compreensão imperfeita, decisão imperfeita, a do Dworkin, romance encadeado, e a do Betti, que é a da interpretação sistêmica.
Fechou? Então esse é o nosso universo dentro da hermenêutica. E aí, como espelho disso, a gente tem a nova retórica, que vai pegar essas distintas observações e vai começar a trabalhar hipóteses de convencimento mútuo. Então vamos lá. A nova retórica, a gente deve lembrar, ela opera sobre as bases, lembrem muito bem disso, da retórica da antiguidade. Ela se opõe frontalmente aos modelos da retórica moderna. Por quê? A retórica moderna é uma retórica que serve só para embelezar a linguagem. A nova retórica, não. A nova retórica quer operar com ciência do bom convencimento, certo? Tem 4 colunas para a nova retórica. Opera pelo discurso, trabalha com o auditório, procura sempre a adesão, através do trabalho adequado para o convencimento no âmbito lógico e científico. Ele nunca é abandonado, certo? Então, trabalha o discurso por aspectos lógicos e científicos, buscando convencer um auditório e procurando sempre a sua adesão, certo? Vamos lembrar que existem dentro disso certas ferramentas úteis que a nova retórica identifica, certo? E essas ferramentas úteis dizem respeito à possibilidade de você escavar valores e explorar esses valores para você poder estabelecer o teu argumento. Argumento que vai contra o valor abraçado, defendido por um auditório, é um argumento descartado, certo? A argumentação boa é a argumentação que entende os valores do auditório e resgata esses valores, fazendo bom uso deles, fazendo uso limpo, idôneo deles. Vejam bem, tá? Não é fazendo uso sujo, uso limpo e correto. Para além disso, é preciso lembrar também que essas formas, esses modelos de adesão nos dão 3 tipos de discurso. O discurso político, o discurso jurídico e o discurso apodítico. O político e o jurídico são discursos dirigidos para tomadas de decisões posteriores. Né? Para tomadas de decisão posteriores. O discurso político tem caráter deliberativo. Também é chamado, inclusive, de discurso deliberativo. É o discurso que um senador faz no Congresso, por exemplo, para depois para que depois se decida votar uma lei. O discurso jurídico é o discurso para o convencimento do juiz, certo? Então também é para tomar uma decisão. E o apodítico? O apodítico não, é para reforçar valores. Então os discursos feitos nas igrejas, eventualmente os discursos feitos em pavilhões de partidos, os discursos feitos pelos patriarcas e matriarcas em suas casas. Tudo isso é discurso para reforçar valor, certo? Discurso feito naqueles laços de amizade, isso é tudo discurso para reforçar valor, certo? Então aí vocês têm toda a base dessa nova retórica, tá bom? Então hermenêutica e nova retórica é isso que vocês precisam saber. E aí a gente chega no finalzinho, que é o conjunto da teoria marxista da justiça. Lembrem que a teoria marxista da justiça a gente vê já como uma crítica aos outros conjuntos teóricos. E a teoria marxista ela tem algumas questões que trabalham um pouquinho a sua complexidade. Primeiro, a teoria marxista, ela tecnicamente não envolveria a possibilidade de uma virada ética ou moral para muita gente. Né? Tem muita gente que diz que a teoria marxista ela só pede uma teoria implícita da justiça. Tudo bem. Tem gente que diz que não e que ela tem uma base de um ativismo antimoralista. De fato, ela tem, porque ela entende que as inclinações morais muitas vezes são usadas como ferramentas de exercício das relações de poder, mas isso não é necessário ou exclusivo. Tá? Dentro desse contexto específico, a gente também precisa lembrar o seguinte, que a teoria marxista da justiça ela é em alguma medida derivada de processos que, a rigor, são herdeiros daquilo que a gente chamou de marxismo analítico. O marxismo analítico ele tem 4 características centrais. Ele não abandona o método científico, ele quer ter certeza dos conceitos que produz, então ele vai tentar alinhar conceitualmente conceitos que o Marx na realidade não queria que fossem conceitos, então é um problema que meio que atravessa, infelizmente, desafortunadamente, o marxismo analítico, mas aí está. Trabalha com modelos formais e materiais, estão brigando ali atrás, não é briga séria, né, mas... Estão chamando a atenção mais mesmo. Modelos formais e materiais, então a teoria dos jogos, um modelo formal, modelo material. Eu posso usar inclusive aqui o meu estudo comportamental deles como modelo material, né? Lógico que daí não é social, né? É um modelo para a comunidade de bichinhos ali, né?
E por fim vai trabalhar com a noção de uma individualidade que é sempre despertada socialmente. Lembre, o marxismo ele não quer uniformizar e matar a individualidade. Ele emerge das individualidades. Então, de novo, opera sempre por uma caracterização do método científico, que não é abandonado, tem precisão ou busca precisão conceitual, trabalha com modelos formais e materiais e emerge das individualidades. Os traços individuais vão dar para a gente dois atributos centrais das teorias marxistas. A autonomia, que vem ligada ao processo de autorrealização. Essa autorrealização ela vai aparecer em três qualidades centrais. Primeiro, emancipação pelo trabalho. Então eu devo me realizar no meu trabalho e não trabalhar pela grana. Segundo, o fim da alienação no trabalho, saber para que vem esse trabalho, qual é o sentido social dele, qual é o encaixe social dele, qual é o papel dele na minha vida e qual é o meu papel enquanto profissional que realiza esse trabalho. Terceiro, além disso, né, então, além da realização, da realização pelo trabalho e do fim da alienação, a transferência do poder para o proletariado, notadamente o operariado. Né? Vamos lembrar que o operariado também é desenhado de uma maneira super específica. Tá? O Marx estava pensando numa revolução que partiria do operariado. Não foi o que aconteceu historicamente, isso também trouxe um monte de problemas, né? Porque a gente não teve comunismo genuíno por isso, né? Também, entre outras coisas. Mas o operariado basicamente tem 7 características que precisam estar presentes e são presumidas, tanto pelo Cohen quanto pelo Elster, que são os autores contemporâneos da teoria da justiça no marxismo. Né? Então o operariado tem que ser o mais numeroso, o que mais trabalha, o que mais produz, o que mais é explorado. Tem que ter essas características. Tem que estar tecnicamente preparado, tem que ter consciência da classe a que pertence, e ele tem que não ter nada a perder, vamos colocar dessa forma. Então, mais numeroso, mais explorado, que mais trabalho, que mais produz. 4 características aí, certo? Além disso, além dessas 4 características, consciente da classe a que pertence, tecnicamente preparado e sem nada a perder, certo? O próprio Cohen, que é quem mais defende essa teoria, fala, à medida que eu fui envelhecendo, eu vi que isso aí não ia funcionar, porque não é necessariamente o mais explorado, mais numeroso, nada disso. Mas principalmente tem alguns pontos que são super sensíveis. Já não tem mais o grosso da produção nas suas mãos. Desculpe. Não está consciente da classe a que pertence. Tem um problema de desnível técnico grave na medida do avanço da tecnologia. E tem muita coisa a perder. Sempre tem muita coisa a perder. Né, pela presença constante de um exército de reserva, um lumpen proletariado, por exemplo. Por exemplo. Então ele fala, uma revolução nesse sentido não tem como acontecer e é preciso repensá-la. Teria 2 saídas possíveis aí. Uma é a criação de massa crítica, que seria um processo de mudança social a partir do aprendizado e da disseminação desse aprendizado em sentido global, e uma segunda que seria essa revolução de choque, a revolução mais violenta, que realmente tiraria um governo e colocaria outro, que inclusive para o Cohen e para o Elster é um troço meio impensável hoje. Certo? Então, características aí, né, do que vocês precisam lembrar só da teoria marxista, então, que ela deriva do marxismo analítico com 4 qualidades: método, modelos formais e materiais, precisão conceitual e individualidades. A partir das individualidades, trabalha autonomia e autorrealização em 3 qualidades específicas: emancipação pelo trabalho, fim da alienação, poder para o proletariado. Caracteriza-se dessa forma como uma espécie de teoria implícita da justiça, em oposição aos teóricos do puro ativismo moralista, que existe, mas que não é exclusivo, e, portanto, não exclui uma teoria da justiça. A teoria da justiça está baseada num operariado, esse operariado vai ter 7 características: produz mais, é mais explorado, tem controle sobre a maior parte dessa massa de produção, né? A maior parte dessa massa de produção é mais numeroso. Além disso, tem arsenal técnico, tem domínio técnico, consciência da classe a que pertence e nada a perder. E é isso aí, gente. Eu vou deixar então esse vídeo para vocês. O finalzinho deve ter ficado um pouquinho quebrado porque o meu equipamento resolveu parar de funcionar e resolveu encerrar o vídeo antes. Então, só estou gravando essa despedida. Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, me procurem, tá? E estudem para a prova. Tem um gabarito na capa, eu peço a gentileza de vocês preencherem para facilitar depois a correção, tá bom? Qualquer coisa, gritem, me avisem e vamos conversando. Beleza, galera? Deus abençoe vocês e até mais.